Na edição de colecionador de hoje, um gibizão literalmente, Super-Homem versus Mulher Maravilha nesse formato gigante, comigo aqui depois da vinheta. É isso aí, tô te esperando, vem estudar desenho comigo do curso Desenho de Super-Heróis, tá muito legal, ó. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer a inscrição, pesquisar. Lembrando que o curso, 15 dias de garantia. Você tem risco zero, meu camarada. Só tem que aproveitar e curtir, desenhar com a gente, fazer parte do nosso grupo secreto lá no Telegram, beleza? Bom, hoje o assunto é Super-Homem versus Mulher Maravilha, da Ebal, lançado aqui em 1979 pelo preço de 50 cruzeiros, seja lá quanto for isso, nesse formato tabloide gigante, né? Muito lindo. Desenhos do Garcia Lopes são um show à parte, apesar de eu achar que o arte finalista aqui, Dan Atkins, tirou um pouquinho do brilho que o Garcia Lopes, ele merecia aqui um Dick Giordano, sacou? Aquela arte final mais forte, um pincel mais vigoroso. Mas enfim, é uma arte muito bonita, como sempre, o mestre não vai deixar a desejar. Vocês vão ver, vão conferir comigo, a gente vai folhear tudinho aqui, passo a passo. E lembrando que a Panini já relançou isso aqui naquela Lendas do Homem de Aço. Eu não sei se você encontra, mas de qualquer maneira, eu vou dar uma pesquisada, se tiver lá na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar essa história que achei muito legal na releitura, inclusive, tá? Da primeira vez que eu li, sinceramente eu achei meio confusa. Agora eu fui relendo com mais calma, para poder juntar as peças. No começo é muito fragmentada a história e depois se junta aí, bem bacana, tem uma mensagem bonita também. Tem o argumento do Gary Conway, desenhos do Garcia Lopes, arte final do Dan Atkins e supervisão editorial do saudoso Joe Orlando. Chega de papo, vamos conferir essa história aqui, cabo a rabo, desenhos maravilhosos do Garcia Lopes, e no finalzinho eu tô de volta aqui para aquele momento spoiler. O que a gente vai falar aqui no canal essa semana? Me aguarde. Então vamos folhear Super-Homem versus Mulher Maravilha, publicado aqui pela Ebal em 1979, a almanaque de quadrinhos, custava 50 cruzeiros, a luta que você nunca pensou em assistir. Desenho de José Luis Garcia Lopes com arte final de Dan Atkins. Essa história, para quem perdeu e não tem esse albão aqui, né, da Ebal, foi republicada pela Panini. E você encontra no formato americano. Quer dizer, você encontra, ela foi republicada, não sei se você encontra, né? Mas é mais fácil de encontrar e possivelmente mais em conta do que a de cá. E ela republica, né, essa história aqui, ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos na All New Collector Edition C54 de 1978. Mas vamos lá para folhear a original, né, pessoal? Olha o formato aqui, só para vocês. O formato desse negócio, coisa linda, parece que você está vendo um filme widescreen. Bom, como falei, a equipe criativa é Gary Conway, Garcia Lopes e Dan Atkins, supervisão editorial de Joe Orlando. A história que começa é apresentada para a gente como fosse um dossiê do exército, né? Um dossiê ultra secreto, falando do combate do Super-Homem com a Mulher Maravilha. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então é um recorte da história dos heróis desde lá da Segunda Guerra Mundial, e aí tem interferência direta aqui, a participação direta dos dois na guerra, né, no combate, assim como todos os personagens, todos os super-heróis fizeram durante a guerra, todos os personagens de quadrinhos, de uma maneira ou de outra, participaram do combate, né, seja através de grupos, seja individualmente. Tinha esse esforço aí também ideológico por parte dos quadrinhos americanos de combaterem o nazismo também na mídia quadrinhos. Bom, aqui está um combate aéreo, né, os japoneses atacando um navio americano, um porta-aviões, a batalha de Midway. O Super-Homem chega para ajudar, né, os aliados, lógico, né, afinal de contas, né? E aí ele percebe que os aviões são pilotados por, aqui ele chama de máquinas de calcular, porque ainda não existia o computador naquela época. Ele então destrói todos os aviões e percebe que aquilo era um plot para que um submarino japonês passasse por baixo do navio enquanto os aviões estavam atacando o navio. Eles estavam indo em direção à superfície, né?
o Super-Homem, enquanto lá na superfície a Lois está lá, Lois aqui chamada de Miriam, né? Pela Ebal, chamada de Miriam, reclamando que o Clark sumiu, e o Super-Homem chega com o general japonês debaixo do braço, e eles falam que o capitão diz que eles estavam indo faziam parte de uma força de ataque, levando um espião japonês para o México para buscar algo que ele chama o Projeto Manhattan, e o Super-Homem está bolado com aquilo ali. Aí o general fala com o Super-Homem que a coisa é séria mesmo, que vai entrar em contato com Washington, que isso é um problema grave, que deveria ser decidido pelo ministro de guerra, né? O Super-Homem está tentando levar a barra do Clark aqui, como sempre, né? E aí o almirante Nimitz fala que recebeu um comunicado do Ministério de Guerra e ele precisava ir para Washington, né? O Super-Homem para Washington para poder participar dessa reunião lá com o general. Ele chega lá, né? Que todos os personagens históricos mesmo, né? O Garcia Lopes retrata. E aí eles têm pouco tempo para falar sobre o que está acontecendo ali do Projeto Manhattan. O mistério continua aqui com o capítulo de abertura da Mulher Maravilha. Ela está saindo da terra dela, indo para a Ilha Paraíso, e ela descobre que antes de sair que está tendo um ataque esses tipos gêmeos aqui para esse cientista que está aqui. Ela vai lá, protege os cientistas, né? Essa cena aqui segurando o carro, achei bem legal. E ela percebe que aqueles são tipo autônomos e estão com uma cinta de explosivos para destruir o cientista. Eles iam se matar e matar o cientista junto. Então ela resolve ir atrás deles, vai com o avião invisível dela, né, com o laço, e descobre para onde que eles foram. Eles acabaram na grande estação lá de Nova York. E aí ela percebe uma confusão na plataforma de trem. Um desses caras que estavam na confusão era um dos caras que tinham fugido no carro que ela perseguiu. E os caras que eles estão atacando, ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Então as coisas começam a se encaixar aqui, e ela fica com a pulga atrás da orelha. E ela usa os recursos que ela tem como militar, né? Nessa época ela trabalhava para o exército, e aí para a aeronáutica. E aí ela consegue entrar lá no departamento secreto lá e descobre a ficha de um dos agentes que estava envolvido com aquela ação contra Albert Einstein, protegendo Albert Einstein. E aí ela também percebe que lá na ficha está escrito o Projeto Manhattan. Aí ela fica com a pulga atrás da orelha também, resolve indagar uma amiga dela lá do serviço secreto, e a menina fica quieta quando ela menciona Projeto Manhattan. Aqui a gente vai ser apresentado aos vilões da história. Esse cara chama Barão Blitzkrieg, que é tipo como posso colocar, um doutor destino da DC Comics, só que é nazista. Ele sofre um ataque, o rosto dele fica deformado, e aí ele passa por experiências a mando de Hitler, e isso faz com que ele se torne super-humano. Ele consegue concentrar toda a energia do corpo dele em determinados momentos, fazendo com que ele se torne superior aos demais mortais. E esse é o outro inimigo, que é um samurai chamado Sumo, que também desenvolveu habilidades especiais, a gente vai ver mais na frente. Uma dessas habilidades ele põe à prova logo aqui, né, no comecinho da história, que um dos cientistas capturados por eles, também envolvendo o Projeto Manhattan, tentava escapar, e aí o Sumo captura, ele é gigante, né, perto de um homem normal, ele consegue ler a mente do cara. E aí ele descobre onde que estão as partes do protótipo do Projeto Manhattan. Um está em Los Alamos e outro em Oak Ridge. Então eles se dividem para poder buscar isso, né? Vai ser essa a missão dos dois. Aqui a gente vai ter o confronto, né? Como está chamando o capítulo, o confronto do Super-Homem contra a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha acaba descobrindo que o Projeto Manhattan, né, ela invade lá o prédio, descobre todos os detalhes sobre o Projeto Manhattan, que está envolvendo então a construção de uma bomba atômica. Ela vai até a Ilha Paraíso para ter com a mãe dela e conversar sobre isso, o medo que uma bomba atômica pode causar, né,
para a humanidade, o que ela deveria fazer, está se aconselhando. E aí a mãe vai conversar com ela sobre isso, para ver qual a decisão ela vai tomar. E o Super-Homem de volta lá, leva uma chamada aqui da Lois, da Miriam, né? Porque ele deixou ela no sufoco lá. E aí eles recebem lá do Perry a notícia que a Mulher Maravilha está destruindo um prédio no centro da cidade. Chega lá, realmente ela está destruindo o prédio, porque ali é um prédio abandonado, né? Mas que estaria ali malocado, alguma coisa relacionada à bomba. Super-Homem chega para poder impedir, ela não dá nem conversa para ela, mete uma cacetada com poste na nuca do cara, ele sai rolando. Só um adendo aqui sobre a arte. Garcia Lopes, como sempre, é irretocável, né? Só que eu acho que ele merecia aqui um Dick Giordano na arte final. Em alguns momentos, eu acho que o desenho perde a força que deveria ter se ele tivesse sido arte finalizado por um cara mais competente. Não que o Dan Atkins seja ruim, mas às vezes eu sinto um pouco apressado a arte final. Mas Garcia Lopes compensa isso com toda a maestria. Olha essa página, por exemplo, gente. Vamos analisar comigo aqui. A cena começa aqui, né? É uma cena de ação só. Tem um pequeno diálogo, mas o importante é ação. A Mulher Maravilha passa por cima do Super-Homem, gira o corpo dele, passa por cima do corpo dele, joga ele no chão, atira ele em direção ao leitor. Olha o movimento que a página faz. Ele faz um movimento circular aqui de ação incrível, né? Até hoje muito eficiente. Bom, eles estão em lados opostos. O Super-Homem acha que os Estados Unidos têm direito de fazer experiências sim para se proteger, né, com a bomba, e a Mulher Maravilha acha inadmissível que qualquer país tenha acesso à bomba atômica. E eles resolvem resolver as diferenças deles no MOOC, né? Eles escolhem um local para resolver essas diferenças, já que aqui eles estão colocando os civis. Anota isso aí, cinema. Eles estão colocando os civis em perigo aqui. Então eles resolvem combater na Lua. E enquanto esse combate vai desenvolver na Lua, eles estão começando os vilões a invadirem os locais dados por aquele cientista e pegar os protótipos da bomba atômica. Na Lua, eles descobrem lá uma civilização antiga que desapareceu e a Mulher Maravilha chuta por causa do brilho das ruínas, que foi devido a uma guerra atômica. Esse soco sem som aqui é muito legal. Apesar do som não se propagar em algumas cenas, em outras ela se propaga, porque o Super-Homem está com um aparelhinho e ele consegue falar. Voltamos lá agora, Los Alamos, o Sumo tentando invadir, Blitzkrieg lá em Oak Ridge, cada um tentando pegar uma parte da bomba, né? São bem sucedidos. O Barão é forte pra caramba aqui, ó. E lá na Lua, os cientistas descobriram que o Super-Homem está lá quebrando o pau lá na Lua com a Mulher Maravilha e chamam eles através de um SOS piscando as luzes da Terra. Os dois voltam, botam a cabeça no lugar e descobrem que as partes do protótipo da bomba atômica foram roubadas, então cada um parte para recuperar uma parte. A Mulher Maravilha vai para o Japão, né, onde o Sumo acabou traindo o Blitzkrieg e levando direto a peça para o Japão. E o Super-Homem encontra a parte dele lá em Metrópolis mesmo. Aqui o Sumo vai contar para a Mulher Maravilha a origem dele, que ele foi treinado por um cara chamado o Imortal, e o cara deu um soro para ele, e o soro fez ele ficar forte, ágil. Mas enfim, não dá para mulher, não é páreo, né? A Mulher Maravilha é muito mais forte do que ele. E lá em Metrópolis está o Super-Homem combatendo o Doutor Destino amarelo. Mas também não dá, né, cara? São inimigos muito abaixo do nível de poder dos dois. Então eles acabam vencendo as lutas, nas respectivas lutas. Tanto o Super-Homem quanto a Mulher Maravilha. Cenas de ações maravilhosas. O gibi é um espetáculo visual, né? Um gibizão mesmo, né? No sentido literal, assim. Eles recuperam, então, as partes da bomba atômica, das bombas atômicas, mas eles haviam combinado um local para se encontrar, que é essa ilha aqui, e lá nessa ilha acabam os vilões se encontrando também, e as duas partes da bomba atômica. E aí, cara, o tal do Blitzkrieg une mentalmente as duas partes da bomba, e isso faz com que ela se acione
Eles começam então uma luta, os dois vilões, para ver quem vai ficar com a bomba acionada. O Super-Homem só tem tempo de falar, ó... Aliás, antes da bomba acionar, o Super-Homem olha para ver se tem como desativar a bomba com o raio-x, só que isso faz o contrário, acaba ativando mais ainda a bomba, né? É o tempo dele pegar a Mulher Maravilha, zarpar de lá, que até ele teria medo de ficar na explosão atômica, né? A bomba detona a ilha, detona os dois vilões e tudo. E no texto diz que a história diz que a primeira explosão atômica aconteceu em 1955 em Alamogordo, né, em Novo México, mas que na verdade foi em 12 de junho de 42, né, essa explosão aqui que o Super-Homem e a Mulher Maravilha presenciaram. Aí no final, está aqui o presidente agradecendo a eles, né, mas que o presidente promete, enquanto ele for presidente, que os Estados Unidos nunca mais vai usar a bomba atômica. E logo depois a gente sabe o que deu. No final a gente tem aqui uma matéria sobre os criadores, onde citam Garcia Lopes e Gary Conway como novatos no campo. Garcia Lopes tinha 30 anos quando fez essa graphic novel e o Gary Conway apenas 25 anos. A página final e novamente a capa. Gostaram de folhear a revista aí comigo? Lindo demais, né? Olha só, se vocês quiserem rever outros formatões desse em tabloide da Abril, eu já falei aqui do Homem-Aranha versus Super-Homem, mas eu falei no formatinho, né? Que saiu. É o único que eu não tenho, acredita? Eu não tenho esse formatão aqui, um furo gigante, é uma cratera na minha coleção. Eu adoro essa história. Inclusive, estava pensando aqui em gravar a segunda parte, que saiu em formatinho, essa só em formatinho mesmo, pela RGE e Abril republicou. Se vocês quiserem ver o segundo confronto, ou mais ou menos uma aventura em conjunto do Super-Homem com o Homem-Aranha, comenta aí que a gente traz de volta, tá bom? E aqui e as outras edições, como eu falei, da Ebal, o formatão, eu tenho essa aqui, tenho do Batman, tem o do Homem-Aranha, já falei, do Batman, tem Super Vilões, é uma grandona bem bonita, tinha um diorama para montar atrás, é tudo com histórias montadas. A Ebal viu que isso aí dava certo, começou a lançar uma de 77, uma de 78, de 78 é do Homem-Aranha com o Super-Homem. Enfim, tem outros ali para mostrar para vocês, só do Homem-Aranha com o Super-Homem que eu vou ficar devendo. Domingo eu tô de volta com o Museu dos Quadrinhos especial, diferentão, olha só o que eu fiz. Vai ser Contos do Vigia, porque eu peguei duas histórias do que aconteceria se, são histórias que o pessoal vinha pedindo muito, o que aconteceria se o Conan encontrasse com o Thor e o que aconteceria se o Conan encontrasse com o Wolverine. Isso aqui na época que o Conan ainda não estava igual arroz de festa, fazendo parte de tudo quanto é grupo da Marvel. Histórias, inclusive, que eu não li e não vou poder comentar se são boas ou ruins, tá? Só estou dizendo que elas existem. Mas nessa época aqui eram coisas impensáveis. Então vocês vão ver lá em 90 e pouco, 80 e pouco, como é que era esse encontro bem inusitado do Conan com os outros personagens da Marvel. E a gente vai ter mais um conto do Vigia, onde ele vai contar a origem de Galactus. Então são 3 histórias curtas nesse domingo aqui comigo no Museu dos Quadrinhos. Eu estou esperando vocês. E sábado, como sempre, tem a nossa live de desenho, que é uma degustação do curso de desenho. Se você quiser saber como que é, tirar dúvida com o curso, bater papo com a gente. Lembrando que tá sempre, não tô tirando onda não, isso é verdade, tá? Sempre na minha live, o Mike Zeck aparece, o Mike Zeck. Ele aparece, fica conversando com a gente, trocando ideia com quem tá lá no chat, ou aqui no YouTube ou lá no Instagram, porque eu transmito a live pelas duas frontes, lá no Instagram e no YouTube são simultâneos. Então, às vezes ele aparece aqui no YouTube, às vezes ele aparece lá no Instagram. Já apareceu também para bater papo com a gente só o Buscema, o John Romita Jr. Então, se você quiser trocar ideia com essa galera, se eles aparecerem, não estou dizendo que eu vou aparecer, Mike Zeck vem sempre. Então, aparece na live sábado, sempre às 7 horas, de 7 às 8h30, por aí. A gente completa, faz um desenho, bate papo e eu vou explicando um pouco de técnica de desenho, de achura, sombreamento. Então, se você quiser aparecer, vai ser um prazer passar lá para um café com a gente, tá bom? No sábado, sempre sábado, às 7 horas, tem esse vídeo ao vivo aqui no canal, beleza? Vou terminando por aqui, espero que vocês estejam se cuidando por aí, já sabe, né, qual é o esqueminha. Vamos manter distanciamento, todas as regras permanecem, até todo mundo estar vacinado, se Deus quiser. E eu tô de volta amanhã e no domingo aqui no YouTube e todos os dias lá no Desenhando com Gico no Instagram. Me segue por lá e lá eu dou dicas de desenho diariamente. Valeu? Valeu, gente. Um abraço. Se cuidem.